Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí dando continuidade aos nossos vídeos, né? A resolução de questões do conteúdo sólidos geométricos. Então a gente passou aí um bom tempo estudando as questões referentes às figuras espaciais. E agora a gente está fazendo uma revisão aplicando os nossos estudos a questões do SSA, a questões que caíram nos últimos anos no vestibular seriado da UPE. Então é super importante que você possa ter aí a noção de interpretação e de resolução, de desenvolvimento. Eu aconselho a você tentar fazer a questão sozinho, tá certo? Se você não fez ainda, dá uma pausa no vídeo e depois vê, faz só a correção. E se você já fez, ótimo, tá certo? Vamos fazer a correção, porque na hora da prova, na hora do vamos ver, é você e a prova. Vai ser você e as questões. Então é super importante que você não observe apenas. É muito importante que você faça de fato a resolução. Então, sem perder muito tempo, né? Vamos direto para a questão 3, que diz o seguinte: a figura abaixo representa um tanque de combustível de certa marca de caminhão a diesel. Sabendo que esse veículo ele faz em média 3 quilômetros com 1 litro, e observando o marcador de combustível no início e no final da viagem, quantos quilômetros esse caminhão percorreu, considerando o π igual a 3. Então, essa questão ela é de fácil entendimento, certo? Você precisa saber, primeiro, quantos litros de combustível o caminhão utilizou, porque sabendo quantos litros, basta você multiplicar por 3, já que ele faz 3 quilômetros com 1 litro. Então, para saber quantos litros de diesel cabe dentro desse tanque, basta que você calcule o volume e em seguida a sua capacidade. Então vou pegar aqui o auxílio da folha, certo? Essa terceira questão, você observa que você tem um cilindro. O professor, não sei desenhar muito bem, não tem problema, eu também não sei não, vou fazer somente isso aqui, ó. A circunferência para representar a base do cilindro, tá? E um segmento para cima que vai representar a altura. De acordo com a figurinha, a altura é 1,5 metros e o diâmetro é 0,6 metros. Tá bom? Então o que é que acontece? Você sabe que se o diâmetro é 0,6, o raio é a metade, 0,3 metros. Tá bom? Com essas informações fica fácil de chegar na capacidade. Primeiro eu vou calcular o volume. O volume de um cilindro é o mesmo volume de um prisma. Área da base vezes a altura. Então esse volume ele vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. A questão disse que π era para ser considerado 3. Então você vai ter 3 vezes 0,3 ao quadrado vezes a altura, que é 1,5. Tá bom? Todo mundo em metro. Então você vai ter 3 vezes 0,09 vezes 1,5. Essa multiplicação vai dar 0,405 metros cúbicos. Aí você vai achar, né? Você vai encontrar o volume desse tanque de combustível. Achando o volume, basta multiplicar por 1000 e você chega na capacidade. A capacidade desse tanque é de 405 litros de combustível, a capacidade total do tanque. Só que aí eu vou voltar aqui, né, para o marcador. Aí eu vejo, o meu tanque ele estava cheio no início da viagem? Não. O meu tanque que tem um total de 1, 2, 3, 4, 5 marcações, ele está no início, vou colocar aqui, ele está no início, né, com 4 quintos do total. Ele tem ocupado 4 partes de um total de 5. E no final, ele só está com 1 quinto do total do tanque.
Então, fazendo uma continha mental, né? Você não precisa nem ter muito trabalho. Então, o gasto de combustível foi de quanto? Se ele tinha quatro marcações e terminou com uma, logo ele gastou 3/5 do tanque de combustível. É só observar aqui, ó. Ele gastou essa e gastou essa. Tá certo? Então, na viagem foram gastos 3/5 do tanque de combustível. Tá bem? Então, o que é que vai acontecer? Se foi gasto os 3/5 do tanque de combustível, você está gastando 3/5 do total. E o total é 405. Então, 3/5 de 405, que é o total do tanque, vai ficar bem facilzinho de você calcular. Você faz 3 vezes 405, né? Que dá 1.215 dividido por 5. Então, você está gastando 243 litros na viagem. A viagem foi gasto 243 litros. Mas ele quer saber quantos quilômetros a viagem percorreu. Logo, 243 litros vezes 3 quilômetros, que está sendo dito aqui, ó, que o carro faz em média 3 quilômetros com litro. Então você está observando que nessa viagem foram gastos 729 quilômetros, tá bem? Então veja que é uma questão simples de resolver, não tem nada mirabolante, nada de outro mundo que a gente não tinha feito ainda, né? Mas que é preciso você ter apenas aí a interpretação e o cuidado, tá bem? Então com isso a gente termina a questão 3, a resposta é letra D. Vamos aí agora para a questão 4. Questão 4, ela diz o seguinte: um cone reto está escrito num cubo de aresta 8 centímetros. Se a altura do cone e o diâmetro da sua base têm as mesmas medidas, qual é a diferença entre a medida dos seus volumes? Então, deixa eu colocar aqui a questão 4. Você tem um cone, eu vou fazer um desenho aqui meio cavernoso, né? Mas só para você entender. Aqui assim, assim. Enfim, tá muito bonito não, mas vai dar para você entender. Você tem um cone que está dentro de um cubo. Tá certo? Professor, para ficar mais fácil de entender, eu poderia fazer assim. Ó. Tá? Aqui vai estar o cone. Só para você ter uma noção. Um cone inscrito dentro de um cubo, onde a aresta do cubo é 8 centímetros. Então você vai ter 8 aqui em cima, você vai ter 8 aqui embaixo, tá? Se o diâmetro é 8, então a metade aqui, o raio é 4. A altura do cone é a mesma altura do cubo, que também é 8, tá certo? Então se você consegue enxergar essa questão do cone inscrito, do cone dentro do cubo, tá certo? Basta que você calcule seus volumes. O volume de um cubo é fácil. O lado ao cubo. L vezes L vezes L, A vezes A vezes A, comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, 8 vezes 8 vezes 8. Tá certo? Que vai dar 512. 512 o quê? Deixa eu achar aqui. Centímetros. Centímetros cúbicos. Já quando eu vou olhar o cone, eu sei que o seu volume é 1/3 da área da base pela altura. É só você lembrar da fórmula. Se a área da base é πr ao quadrado, isso vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Tá certo? 1/3 π 3. O raio aqui a gente viu que é 4 ao quadrado e a altura vai ser 8. Para ganhar tempo, né? 3 cancela logo com 3. Então tu vai ter 16 vezes 8. E 16 vezes 8 é 128 centímetros cúbicos.
Como a minha questão que é a diferença entre os volumes, logo, L aqui, logo 512 de um menos 128 do outro. A diferença é de 384 centímetros cúbicos, tá? Então veja que mais uma vez eu mostro a vocês, as questões não são difíceis, você só precisa interpretar. Interpretou direitinho, então não tenha dificuldade, porque a resolução é igual àquilo que a gente sempre veio fazendo. Tá bem, pessoal? Então, acabamos a questão 4, vamos aí agora para a questão 5. A questão 5, ela diz o seguinte: a cisterna de uma casa tem o formato de um prisma retangular com capacidade para 200 mil litros. A sua largura é metade do comprimento da base e a altura do reservatório é igual a 4 metros. Com base nessas informações, qual é a medida da área da base? Então aqui a questão 5. Um prisma retangular. Eu sempre gosto de fazer assim. Se você quiser desenhar bonitinho, desenhe. Se não, ó, tá feito. Pronto, acabou. Um prisma retangular. De acordo com as informações, né? A altura do prisma mede 4. E a sua largura é metade do comprimento. A sua largura é metade do comprimento da base. Tá certo? Então você tem aqui, se a largura é x, o comprimento é x sobre 2. É a metade do comprimento. A largura é a metade do comprimento da base. Se o comprimento é x, a largura é a metade, x sobre 2. E é dito também que a capacidade é de 200 mil litros. Bom, qual é a unidade que a gente sempre calcula que envolve largura, comprimento e altura? É o volume. Como é que eu faço para transformar volume em capacidade? Multiplico por 1000. E como é que eu faço para transformar capacidade em volume? Divido por 1000. Então, se a capacidade é 200 mil litros, o volume é 200 metros cúbicos. Tá certo? Fazendo essa leitura, agora fica fácil. O volume de um prisma, né, multiplicando comprimento, largura e altura, eu vou chamar aqui de A, B e C. Então, 200, que é o volume, vai ser 1 vezes o outro, vezes o outro. Comprimento, largura e altura. Com essas informações, você vai achar o valor de x. Tá certo? Pega o 2 aqui, ó, que está dividindo, passo para cá multiplicando. Ou então simplifico logo aqui, ó, por 2 e por 2. Você escolhe como você quer fazer. Tá certo? 200 é igual a 2x ao quadrado. X ao quadrado é 200 dividido por 2. X é a raiz quadrada de 100. Então, meu x é 10. Esse desenvolvimento aqui, cada um escolhe como vai fazer o seu. Tá bem? Então, se eu sei que o x é 10, então, comprimento aqui ou largura, sei lá qual dos dois é. Se esse aqui medir 10, esse aqui vai medir a metade, que é o quê? 5. Como a minha questão quer saber a área da base, ora, a base é um retângulo, é um quadrado, um retângulo, né? A base é um retângulo de 10 por 5. 10 por 5. Então a área da base é 50 metros quadrados. E aí você tem como resposta a letra... Opa, aqui já marquei a letra C. Tá certo, pessoal? Então veja que, mais uma vez eu repito, não são questões difíceis. Você só precisa um pouquinho de interpretação e cálculo, tá bom? Vamos fazer mais uma, dá tempo de fazer mais uma? Vamos aqui para a questão 6. Essa é rapidinha. Questão 6, ela diz o seguinte: a figura ao lado mostra a planificação de uma caixa cúbica em que falta uma das faces. Se colocarmos essa caixa cúbica em uma mesa com a parte aberta para cima, aliás, com a parte aberta para baixo, qual face será vista para cima? Então aqui, pessoal, essa questão 6, eu vou desenhar aqui um cubo. Tentar desenhar, né? Tentar desenhar aqui um cubo.
Então eu queria que a gente tentasse observar o seguinte. Eu quero montar essa caixa. Eu sei que essa caixa está faltando um número, né? Que é o número 6. Tá? É só observar aqui, está faltando o número 6. Mas se eu quiser montar essa caixa, eu vou montar da seguinte forma. Eu vou tomar aqui a base, o 2 aqui, como sendo o piso. Tá certo? Vou tomar esse 2 aqui como sendo o piso. O 2 vai ficar embaixo aqui, ó. No piso. Levanto uma lateral, vai ser 1. Essa face daqui. Colado com 1 vai ser o 3. Ó, quando eu levantar 1, que levantar o 3, então essa face aqui da frente vai ser o 3. A face aqui da frente, 3. Quando eu dobrar aqui de lado, eu vou ter o 4. E quando eu dobrar novamente, eu vou ter lá atrás o 5. Então, a parte aberta, que é a parte que está faltando, vai ser aqui de cima, que é justamente o meu 6. Tá? Então, o que é que eu quero mostrar a vocês? Que quando eu planificar, as faces opostas vai ser assim, ó. O 3 da frente é oposto ao 5 de trás. O 4 de um lado é oposto a 1 do outro lado. E o 2 de baixo é oposto ao 6 de cima. Tá certo? Aí eu vou de novo para a pergunta. A figura ao lado mostra a planificação de uma caixa cúbica em que falta uma das faces. Se colocarmos essa caixa cúbica em uma mesa com a parte aberta para baixo, ó, a parte aberta é o 6 que eu deixei para cima. Se eu inverter e colocar o 6 para baixo, quem é que vai ficar lá em cima? Quem? O seu oposto, ou justamente o número 2, tá bom? Então essa é uma questão que não necessita muito de cálculo, apenas um pouquinho de raciocínio. Beleza, pessoal? Então com isso eu vou parar aqui com vocês, vou dar um tempinho para que vocês resolvam, tá certo? Corrijam o que fizeram e da questão 7 em diante a gente resolve no nosso próximo encontro, tá bom? Tchau para vocês e até a próxima!